Boa tarde a todos. É um prazer enorme estarmos aqui mais um ano, realizando mais uma versão do seminário online sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, aqui do Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é um evento historicamente organizado pela CIDOT, que muito nos agrada fazer, organizar e participar dele. Então, nós teremos agora a primeira mesa do seminário, que segue nos próximos 2 dias, e a mesa de hoje, intitulada Doação e Transplantes de Órgãos e Tecidos no Cenário Pandêmico Brasileiro e dentro do Estado de Minas Gerais. Nós teremos como convidados para essa mesa o Dr. Omar Lopes Cansado. Dr. Omar é o diretor da Central Estadual de Transplantes do Estado de Minas Gerais. É também médico cirurgião do aparelho digestivo. O segundo convidado, que vai falar um pouco sobre a avaliação de elegibilidade de possíveis doadores de tecidos oculares dentro do nosso estado, é a doutora Marcela Pinto de Freitas. A doutora Marcela tem residência em clínica médica no Hospital João 23, é médica oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, assessora médica em banco de olhos pela Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, APABO, e é responsável técnica do Banco de Tecidos Oculares. O terceiro convidado vai falar um pouco sobre a condução do processo de notificação e validação dos protocolos de diagnóstico de morte encefálica pelas organizações de procura de órgãos, as OPOS. Ela é a enfermeira Priscila Caldas de Souza Campos, responsável técnica da Organização de Procura de Órgãos da OPO Metropolitana. Enfermeira especialista em transplante de órgãos e tecidos, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui experiência em transplante de órgãos e tecidos. Eu espero que todos tenham um excelente aproveitamento dessa mesa. No final das apresentações, nós abriremos um tempo para as perguntas e para as discussões, e nós esperamos a avaliação de vocês do evento. Muito obrigada. Eu chamo para a mesa agora o nosso primeiro convidado, Dr. Omar Lopes Cansado, o diretor da nossa Central Estadual de Transplantes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão Interhospitalar de Doação e Transplante do Hospital das Clínicas pelo convite, porque esse assunto é um assunto muito importante e a gente precisa estar sempre discutindo isso para poder melhorar cada vez mais os índices de captação e transplante dentro do Estado. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Então, coube a mim falar sobre a situação atual dos transplantes no Brasil, no mundo e especialmente em Minas Gerais. Então, só para vocês terem uma ideia como é que funciona o Sistema Nacional de Transplante, né? O SNT, é um órgão ligado diretamente ao Ministério da Saúde, em Brasília, e ele é responsável por fazer toda a legislação e controle da atividade transplantadora no país. A partir do Ministério da Saúde, então, essa atividade transplantadora era subdividida dentro dos estados, fica de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Em Minas Gerais, particularmente, a Secretaria Estadual de Saúde delegou essa função para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, a Central Estadual de Transplante, no Estado de Minas, ela está ligada diretamente à FEMIG. Abaixo da Central Estadual de Transplante, aqui no caso de Minas, nós temos as organizações de procura de órgãos, e nesse momento nós temos 7 organizações distribuídas por todo o território do Estado de Minas, em todas as regiões com maior potencial
de doação, né? Cada OPO ela deve ficar mais ou menos responsável por uma população de aproximadamente 2 milhões de população. Então, de acordo com a base populacional do Estado, essas OPOs foram distribuídas dessa maneira. Na OPO Leste, em Governador Valadares, a OPO Sul, em Pouso Alegre, a OPO Metropolitana, aqui em Belo Horizonte, no Hospital João 23, a OPO Zona da Mata, em Juiz de Fora, a OPO Norte, em Montes Claros, a OPO Oeste, em Uberlândia, e a OPO Vale do Aço, em Ipatinga, né? Abaixo das OPOs, as menores células do sistema são as CIDOTs, entretanto, são as células mais importantes do sistema. Por quê? Porque os doadores estão dentro dos hospitais. E as CIDOTs é que estão dentro dos hospitais. Não tem doador na central estadual nem na OPO, né? Esses doadores estão dentro do hospital. Então, é uma célula importantíssima, porque é a CIDOT que vai identificar, vai avaliar e vai nos notificar daquele possível doador para a gente poder dar seguimento à logística de captação e distribuição dos órgãos. O Brasil hoje possui o maior serviço público de transplantes do mundo, né? Entretanto, não é o país que mais faz transplante no mundo. O Brasil hoje ocupa a 27ª posição em relação à população, e o país que melhor capta, ou que captava no mundo até antes da pandemia, né? Porque esses dados aqui são ainda de 2018 e 2019, era a Espanha. Historicamente, é o país que tem o melhor índice de captação, de notificação e de captação de órgãos, né? Então, como nós estamos falando da situação na pandemia, o que aconteceu? Durante a pandemia, em 2020, a maior parte dos países do mundo teve uma queda muito acentuada no número de doação, exceto alguns poucos países que conseguiram manter a captação de órgãos independente da pandemia, né? Foi o caso dos Estados Unidos, que passou a Espanha, no ano de 2020, em número de doadores por milhão de população. A Espanha teve uma queda muito importante, talvez porque a pandemia no início foi muito grave lá, então ela perdeu essa posição para os Estados Unidos, mas já está havendo uma recuperação e provavelmente a Espanha vai voltar aos patamares anteriores e vai conseguir de novo. O Brasil, como vocês podem ver, saiu da 27ª posição para a 22ª. Por quê? Porque a queda aqui no país foi um pouco menor do que em outros lugares. Por exemplo, na Argentina, aqui na América do Sul, teve uma queda muito expressiva e o Brasil acabou conseguindo passar na frente da Argentina. Mas isso variou, de um modo geral, mais ou menos assim. A gente pode dizer que a grande maioria dos países teve uma queda muito expressiva aí nesse período de pandemia. No Brasil, propriamente dito, nós também tivemos essa queda, né? Tanto no número de notificações de possíveis doadores, como na taxa de efetivação desses doadores, uma queda em torno de 20% a 30% no país. Claro que ela não foi uma queda uniforme em todos os estados, tiveram alguns estados que a queda foi menor, em outros estados ela foi maior, mas nós podemos dizer que foi em torno de geral, em torno de 20% no país, né? Em Minas Gerais, como é que está nesse cenário, né? Hoje nós somos o 5º estado em número absoluto de doação no país, e em 10º lugar, se a gente for comparar com a porcentagem por milhão de população. Então, só aí vocês já podem ver que nós temos um potencial ainda muito grande de crescimento no estado. E esse tipo de evento ele só favorece a discussão e, com isso, a gente consegue, talvez, ampliar esse número de doadores. Então, o que aconteceu com a pandemia no estado de Minas, propriamente dito? Nós vínhamos numa crescente, né, de doação, uma linha mais ou menos crescente até o ano de 2019, quando nós fizemos 2.512 transplantes no estado, e foi o recorde de transplante de órgãos e tecidos aqui no estado de Minas. Mas vocês podem ver que em 2020 já houve uma queda expressiva, e aqui os dados de 2021 até junho, também uma queda muito expressiva. A gente considera que, na verdade, esse ano nós estamos agora em uma condição até no primeiro semestre pior do que do ano passado. Mas isso se explica também porque a pandemia teve uma fase muito mais crítica no início desse ano aqui no estado de Minas, né? Em fevereiro, março, foi a época talvez do pico de infestação por coronavírus no estado. Foi a época que nós tivemos o maior número de casos, mortalidade, etc. Mas agora, a partir de agosto, setembro, nós já estamos vendo uma retomada no número de notificações de doação, então a gente espera ainda que até o final do ano nós consigamos pelo menos igualar
até o ano de 2020, essa taxa de doação. Nós não vamos ainda conseguir chegar na taxa de 2019, mas isso é o esperado mesmo, porque a pandemia afetou fortemente as nossas doações. E aí, toda vez que diminui o número de doação, a quantidade de pacientes na fila de espera ela aumenta progressivamente, porque os doentes que vão precisar de um transplante, eles não esperam a pandemia, né? Eles continuam entrando na fila. Uma vez que tem menos doação, sai menos doente da fila, mas os que continuam entrando por outras doenças, então o número da fila de espera vai tender a aumentar, né? Então, aqui especificamente, com relação à pandemia, né? Então, em 2019, 2.512 transplantes, em 2020, 1.573, vocês veem uma queda muito importante, cerca de 40% de queda de doações. Em 2020, 2021, até junho, 665 apenas. Mas essa queda ela não foi uma queda homogênea em todos os órgãos, né? Como vocês podem ver aqui, a queda mais importante foi nos transplantes de córnea, que caíram mais de 50% nesse período. Por que isso aconteceu especificamente aqui no transplante de córnea? Porque a córnea ela foi considerada pelo Ministério da Saúde um transplante eletivo. E o Ministério da Saúde, por causa da pandemia, suspendeu as captações e transplantes de córneas eletivos, ficando apenas a captação nos casos de doador em morte encefálica para atender às urgências de córnea e tecidos. Então, portanto, a queda de córnea ela realmente foi muito expressiva, acima aí de 50% nesse período. Os outros órgãos, houve uma queda também, porque o nosso número de doadores de múltiplos órgãos também caiu, mas ela não foi uma queda tão expressiva como a da córnea, né? Foi aí em torno de 25% de queda nos órgãos sólidos. E aqui, só para vocês terem uma ideia, que, assim, como é que a pandemia afetou a doação? Todo possível doador que tivesse história de alguma doença respiratória aguda, ou que tivesse contato com algum doente portador da Covid, ele automaticamente era descartado. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, estão só os doadores que não tinham epidemiologia positiva para a Covid, não tinham contato, não tinham nenhum sinal de síndrome respiratória, e depois que nós abordamos, a família doou, agora nós somos obrigados a fazer o RT-PCR, e quando foi feito o RT-PCR, esses doadores mostraram positivos. E com isso nós perdemos, além daqueles que já tinham epidemiologia, perdemos também os que não tinham história, não tinham sintoma, não tinha nada, mas que o RT-PCR veio positivo. Isso também contribuiu. Além disso, a pandemia e a restrição social imposta à população diminuiu também o número de acidentes e traumas, o que também fez diminuir o pool de doadores. Outra coisa que foi muito impactante, que a gente considera muito importante, foi o aumento da recusa familiar no momento que a gente oferece a oportunidade da doação. A gente trabalhava com uma taxa de 30% a 35% de recusa familiar, hoje nós estamos com uma recusa acima de 50%. Isso se deve a vários motivos, né? Principalmente, mas especificamente ligado à pandemia, porque a população ficou um pouco mais deprimida, porque ficou restrita das suas atividades. Além disso, um fator que a gente considera muito importante, que é o acolhimento hospitalar dessas famílias, ficou muito prejudicado, porque a maior parte dos hospitais restringiu muito as visitas. E, com isso, a família também deixou de ser acolhida naquele hospital, refletindo diretamente na doação de órgãos e tecidos. Mas o que a gente considera muito importante aqui no Estado é esse quadro aqui. Ó. Nós temos uma baixíssima notificação de possíveis doadores, de potenciais doadores por milhão de população, né? Os estados que melhor captam são o estado do Paraná e Santa Catarina. Vocês podem ver que tem em torno de 100 notificações de morte encefálica por milhão de população, enquanto o estado de Minas apenas 36 notificações por milhão de população. Isso aí, óbvio, leva a nossa taxa de doação para baixo, porque se a gente não fica sabendo daquele possível doador, não tem como a gente agir e tentar solicitar que seja feito o diagnóstico da morte encefálica ou de auxiliar naquele diagnóstico e, por fim, conversar com a família e solicitar a doação. Então, isso é uma coisa que nós precisamos de rever muito, e isso aí parte da conscientização da sociedade para a doação de órgãos, mas também, muito importante, é a conscientização
dos profissionais da área de saúde, porque são os profissionais da área de saúde que, em última análise, vão identificar o doador, vão realizar o diagnóstico de morte cefálica e vão comunicar à central para que a gente possa dar andamento no procedimento. Então, não é só a sociedade que precisa conversar sobre o assunto e se pronunciar favorável à doação, porque depois da morte encefálica é a família que vai proceder à doação, mas também os profissionais de saúde, que precisam se conscientizar da identificação do doador e da realização do diagnóstico da morte encefálica. Uma vez que o diagnóstico de morte encefálica ele é um ato médico, ele é obrigatório pelo CFM, ele deve ser feito. Todo paciente tem direito de ter o seu diagnóstico. Então, nós precisamos identificar melhor esses doadores e realizar esse protocolo. Vocês podem ver aqui, ó, hoje nós temos uma fila de espera no estado de mais de 5.200 pessoas. Então, nós precisamos muito retomar essas captações para continuar salvando a maior quantidade de vidas possíveis dentro do estado. Aqui agora eu vou passar só um videozinho institucional nosso para mostrar um pouco da campanha que a gente está fazendo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo convite, a Edna, o pessoal todo da Cidote, que são muito ativos, são sempre muito parceiros nossos, e nós estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Obrigada, doutor Omar, pela excelente apresentação. É sempre um prazer receber o senhor aqui no nosso evento. Nós teremos um momento no final para as perguntas e para os comentários das pessoas que estão participando conosco. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa importância da capacitação dos profissionais, que o senhor colocou muito bem, né, que é importante a gente sensibilizar a população, mas muito importante capacitar os profissionais que estão dentro das instituições, as CIDOTs e as equipes que têm acesso às famílias e aos potenciais doadores, né? E aí eu quero formalmente agradecer pela capacitação que o MG Transplante nos proporcionou no final de 2019. Foi muito importante para a nossa CIDOT. De lá para cá, a gente vem mudando mesmo a nossa prática, revendo e sempre repensando o nosso fazer. E a gente tem observado que, independente dos números, que isso melhorou muito a nossa ação junto com as famílias, as nossas atividades, e nos trouxe uma imensa satisfação. Nós fomos muito motivadas depois daquela capacitação. Inclusive, já reproduzimos parcialmente o curso aqui dentro do hospital, né, para um grupo ainda específico de profissionais, mas o nosso desejo é ampliar isso para a comunidade desejosa de trabalhar a temática até meados do ano que vem. Então, realmente foi muito importante para nós essa capacitação. Agora eu gostaria de chamar o nosso segundo convidado. Muito obrigada, doutor Omar. Eu que agradeço. A próxima convidada é a doutora Marcela Pinto de Freitas. Ela vai falar sobre a avaliação de elegibilidade de possíveis doadores de tecidos oculares para transplantes em Minas Gerais. A doutora Marcela é a referência técnica do Banco de Olhos, do Banco de Tecidos Oculares aqui de Minas Gerais.
Fica à vontade, doutora Marcela. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos. Só uma correção, é do Banco de Olhos do Hospital João 23, que é daqui de Belo Horizonte. Então, primeiro eu queria agradecer, né, ao convite da Cidote para participar desse seminário. O Hospital das Clínicas é um grande parceiro nosso em relação à doação de córneas, então foi com grande prazer que nós aceitamos esse convite. Muito obrigada. Eu vou falar então sobre avaliação e elegibilidade de potenciais doadores de córneas em Minas Gerais. Bom, primeiramente, a gente precisa de entender qual que é o objetivo dessa avaliação e desses critérios. Então, seria a de garantir a qualidade e segurança dos tecidos oculares fornecidos para transplante. Só mesmo com essa avaliação é que a gente pode fornecer um tecido de qualidade para o receptor de córneas e esclera. Esse slide é o que eu considero aqui o mais importante da aula. Se vocês forem ficar com uma mensagem de hoje, é essa mensagem que vocês têm que levar. Então, pela Portaria de Consolidação número 4 de 2017, que é uma legislação do Ministério da Saúde, qualquer paciente entre 2 e 80 anos, ele deve ser encarado como potencial doador de córneas. Isso é o que a gente deve levar em consideração. Então, quando ocorre um óbito entre 2 a 80 anos, aquele paciente ele deve ser avaliado como potencial doador e ele vai ser efetivo ou não, caso ele não apresente nenhum risco de transmissão de doenças através do enxerto. Esse risco de transmissão através do enxerto, a gente deve avaliar através de padrões médicos já pré-estabelecidos, e esses padrões, eles começaram a serem estabelecidos na década de 80, com a Associação Americana de Banco de Olhos, e aqui no Brasil, nós seguimos a RDC. A RDC é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, e é ela que determina as normas para que os estabelecimentos de saúde funcionem com segurança. Em relação à doação de córneas, bancos de tecidos oculares e bancos de tecidos no geral, a gente já teve a RDC de 2003, depois a RDC de 2008. Atualmente, nós seguimos a RDC 55 de 2015, mas a partir do dia 1º, agora de outubro, vai entrar em vigor a RDC 564, que ela foi publicada agora na semana passada. Então, vou fazer as considerações em relação a algumas mudanças da RDC anterior para a nova que vai entrar em vigor. A RDC, ela traz uma seção específica dos critérios de seleção e exclusão dos doadores para tecidos. Então, isso está descrito na RDC, é uma lei, a gente tem que seguir. Então, para o paciente ser um doador de córneas, a gente deve seguir tudo que está definido nesse regulamento técnico. Além disso, ele traz como opção que, na impossibilidade de constatar a causa da morte do doador ou de verificar em tempo hábil alguma contraindicação, o banco de olhos ele está autorizado a proceder com a enucleação e fazer essa avaliação posteriormente. Para quem não está muito habituado ou não conhece como que é o processo, o paciente, após o óbito, a gente tem até 6 horas para realizar a enucleação, e caso o corpo do doador esteja refrigerado, a gente pode proceder com essa enucleação em até 12 horas. Caso nesse prazo a gente não consiga todas as informações, nós podemos realizar a enucleação e fazer essa avaliação posteriormente. Lembrando que isso é uma medida, não é de rotina, então a gente tem que ter muito cuidado e carinho com aquela família doadora. Então a gente não vai querer trazer mais sofrimento ou mais dor para uma família que talvez a gente saiba que a gente não consiga aqueles dados, né, que a gente não tem ali no momento. E a gente também tem que pensar muito na segurança de quem vai receber. Mas, se for um dado que a gente consiga avaliar posteriormente, nós podemos sim proceder com a enucleação e depois tirar todas as dúvidas. Opa! Ixi, gente, espera aí. Deixa eu voltar. Aqui. A RDC ela também traz
que o banco de tecidos ele pode ampliar os critérios de seleção e exclusão, e o banco de olhos aqui do Hospital João XXIII, nós incluímos o melanoma, que a gente está seguindo, através dessa inclusão desse critério, as diretrizes internacionais. As outras contraindicações, elas são todas descritas na legislação, que é o que a gente segue atualmente. Então, a RDC ela traz aproximadamente 31 contraindicações absolutas e 7 contraindicações relativas. Eu vou falar aqui principalmente das absolutas, eu tenho um tempinho curto para poder falar, mesmo assim eu não vou conseguir falar de todas, então eu vou falar das principais, mas a sugestão é que tenha sempre disponível para consulta a RDC 55 e agora a nova, a 564. No banco de olhos a gente tem ela impressa, a gente não consegue decorar todas essas contraindicações, mas sempre quando tem um potencial doador, é a referência que a gente segue em relação ao critério de elegibilidade ou não. Então, a primeira causa que contraindica a doação de córneas é a causa indeterminada. Então, se o paciente foi a óbito, a gente não sabe a causa do que levou à morte, ou o paciente tem uma doença desconhecida, isso contraindica a doação de córneas. Doenças malignas, isso gera um pouco de confusão. Qualquer paciente com câncer, ele pode ser um doador de córneas, exceto os pacientes que têm neoplasias hematológicas, como linfomas e leucemias, pacientes com tumores malignos do segmento anterior do olho, o retinoblastoma, que é essa primeira foto com essa pupila branca, que é um tumor intraocular, ele é da infância, e o melanoma, como eu já citei, que foi o critério que nós incluímos no banco de tecidos oculares. Pacientes com acometimento do sistema nervoso central também não podem ser doadores de córneas. Isso inclui as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla, pacientes com infecção do sistema nervoso central e pacientes com doenças causadas por prions. Então, entra doença da vaca louca ou a Creutzfeldt-Jakob. Outra característica da doação de córneas, às vezes o paciente que evoluiu a óbito, ele foi um receptor e a família deseja contribuir, né, em relação a isso, querendo doar as córneas, né, o globo ocular daquele paciente. Infelizmente, o paciente que ele já foi um receptor de córnea, de esclera, de dura mater ou de órgãos, ele não pode ser um doador de córneas, exceto se ele foi um receptor de tecido músculo-esquelético, tecido cutâneo ou ósseo. A RDC 55 de 2015 previa um prazo de 12 meses. A nova RDC coloca 6 meses. Então, se até 6 meses anteriores ao óbito o paciente recebeu algum tecido, ele poderá doar suas córneas. Em relação aos medicamentos, o único medicamento que contraindica a doação de córneas são os agentes imunossupressores. No banco de tecidos oculares, nós temos uma lista, tanto de quimioterápicos quanto de medicamentos que causam imunossupressão, mas essa é uma avaliação que deve ser feita em conjunto com a equipe médica assistente para avaliar se aquele paciente está ou não imunossuprimido. O paciente, quando ele tem fatores de risco para infecção, para hepatite B, C ou HIV, é também um paciente contraindicado à doação de córneas. A RDC 55, ela trazia um prazo de 12 meses. A nova RDC reduziu esse prazo para 6 meses. Então, se o paciente doador ou seu parceiro sexual tenha algum fator de risco para contaminação por HIV ou hepatite, é contraindicado. Isso entra a prática sexual de risco, se esse doador, seu parceiro, teve relação sexual com pacientes com HIV ou hepatite B e C, ou se os pacientes ou seus parceiros foram vítimas de violência sexual. O paciente que ficou encarcerado por mais de 72 horas nos últimos 6 meses também é uma contraindicação. E aqueles que receberam transfusão de hemoderivados nos últimos 6 meses também são contraindicados à doação de córneas. Em relação à tatuagem e piercing, então, se o paciente ele tem uma tatuagem
que a família não sabe informar onde foi realizada. Às vezes tem um aspecto que é uma tatuagem que não foi feita em estúdio, não é um lugar regulamentado, então seria uma contraindicação durante 12 meses para ser um doador de córneas. Caso seja uma tatuagem que foi feita em estúdio, local regulamentado, aí a gente tem que aguardar um prazo de 6 meses para essa doação. Pacientes usuários de drogas ilícitas injetáveis, ou quando é realizado o exame físico no doador e seja visto alguma lesão que seja sugestiva, também é uma contraindicação. Essa questão da diálise foi uma grande conquista dos bancos de olhos junto à Anvisa. A RDC antiga, ela trazia que o paciente em terapia de substituição renal teria contraindicação à doação de córneas, isso se fosse realizado nos últimos 12 meses, mas não especificava se era uma hemodiálise crônica ou aguda. Agora, na nova RDC, eles trazem que aqueles pacientes que fizeram hemodiálise ou diálise peritoneal crônica nos últimos 6 meses contraindica a doação de córneas. Então, a partir de agora, os pacientes que fizeram, às vezes, uma ou duas, poucas sessões de diálise durante a internação na terapia intensiva por uma doença renal aguda, não é contraindicação para a doação de córneas. A hemodiluição também é outro dado que a gente precisa de ficar atento. Então, se o paciente recebeu um quantitativo alto de volume uma hora antes do óbito, ou hemotransfusão 48 horas antes do óbito, é feito um cálculo para a gente avaliar se aquele paciente está ou não hemodiluído. Caso o paciente esteja hemodiluído, a gente não pode proceder com a enucleação, a doação de córneas, porque aquela amostra sanguínea, ela não é uma amostra sanguínea confiável para a gente realizar a sorologia. Mas, se aquele paciente tiver uma amostra prévia no laboratório do dia anterior, ou antes dele ter recebido esse volume, às vezes por uma revisão laboratorial que ele fez, a gente pode utilizar essa amostra prévia para realizar a sorologia. As sorologias que nós realizamos é a de HIV, hepatite B e C, HTLV, e o RT-PCR para COVID, ele é opcional. Mas como o Dr. Omar informou, né, nós realizamos para todos os pacientes doadores de córneas, e esse ano a gente teve uma positividade de torno de 2,7% de positividade de COVID para os pacientes que não tinham nenhum histórico e já tinham sido triados. Infecção é a nossa maior causa de contraindicação. Então, a RDC traz que o paciente ele é contraindicado quando ele tem uma infecção sistêmica não controlada no momento da doação, incluindo aí as infecções bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias, ou se o paciente tem uma infecção local significativa no tecido a ser doado. Então, a gente entende disso que o paciente que tem uma sepse ativa no momento do óbito, ele é um paciente contraindicado. Se aquele paciente teve alguma infecção durante a internação hospitalar e essa infecção foi controlada, e naquele momento ele não apresenta sepse em atividade, é um paciente que pode ser um doador. Em relação ao diagnóstico de sepse, nós seguimos o protocolo da FEMIG de sepse e choque séptico, e ele traz os critérios de diagnóstico da sepse. Então, esses critérios eles são avaliados junto à equipe assistente quando ocorre a notificação de óbito para o banco de óbitos. Sobre as notas técnicas, as RDCs elas foram atualizadas aí a cada 5 anos. Então, quando a Anvisa precisa de fazer algum comunicado de atualização de alguma norma, ela faz através de notas técnicas. Essas notas técnicas, elas ficam disponíveis no site da Anvisa. E em relação à infecção, nós já tivemos a nota técnica sobre o Zika vírus, que no caso, o paciente que apresente diagnóstico, ele só pode ser doador após 30 dias da remissão da doença. E nós também já tivemos uma nota técnica sobre a febre amarela. O paciente que apresenta essa doença, ele só pode ser doador após 6 meses de recuperação completa
da febre amarela. Para finalizar, então, entrando agora em relação ao Covid, este ano nós já tivemos, este ano e o ano passado, né, desde o início da pandemia, nós tivemos aí 4 notas técnicas referentes ao Covid. Aqui nós estamos seguindo atualmente a nota técnica 18 de fevereiro, e ela traz um algoritmo em relação à triagem dos doadores de tecidos. Então, todo paciente que é avaliado para doação de córneas, ele tem que passar por uma avaliação clínica e epidemiológica para a COVID. E se esse paciente tiver uma infecção suspeita ou confirmada 28 dias anteriores ao óbito, esse paciente ele tem uma contraindicação absoluta para doação de córneas. Se esse paciente ele tiver contato com caso suspeito ou confirmado 14 dias antes do óbito, ele também está contraindicado. Uma mudança em relação à nota técnica anterior é que os pacientes que tenham viajado ou residido em áreas de alta incidência do COVID, a partir dessa nota técnica passou a ser uma contraindicação relativa e não absoluta. E aqueles pacientes que tiveram remissão do COVID há mais de 28 dias, ou se o paciente não teve contato, não tem histórico, né, de pessoas da família com COVID, ele pode ser um doador. Em relação à vacinação, nós também temos que ficar atentos. Existe uma nota técnica específica para a vacina do COVID. Então, os pacientes que foram vacinados com Coronavac, nós temos que aguardar 48 horas da vacinação para prosseguir com a doação. E os pacientes que foram vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, o período é de 7 dias após a vacinação. Bom, e por fim, em relação às vacinas, para que não gere dúvidas, também existe uma portaria que coloca todas as vacinas. Isso é uma contraindicação relativa, então a gente avalia. Quando tem uma vacinação uma vacina com micro-organismo vivo ou atenuado, o tempo de espera entre essa vacinação e o paciente ser apto a ser um doador é de 4 semanas, e quando são micro-organismos inativados, é de 48 horas. Bom, isso aqui são algumas fotos do banco de tecidos oculares, aqui do João 23. A gente está de portas abertas, né, para quem tiver interesse em conhecer o serviço, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco. Esse é o telefone do MG Transplantes, mas a opção 3 fala direto com o banco de tecidos oculares, então podem ligar nele. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Marcela, pela sua excelente contribuição, por nos atualizar da nova publicação da RDC. Nós ficamos contentes em saber dessas mudanças, especialmente esse ponto que trata da hemodiálise, que a gente acredita que pode impactar nas nossas estatísticas, na nossa contribuição para essa grande fila de espera. Muito obrigada. Eu que agradeço, Edna. Obrigada, viu? As pessoas que estão nos assistindo podem deixar suas perguntas no chat e daqui a pouco nós vamos abrir e a plataforma do Telesaúde vai organizar as questões. Eu chamo agora para a nossa mesa a enfermeira Priscila Caldas de Souza Campos. A Priscila é enfermeira da OPO Metropolitana e vai falar para a gente sobre a condução do processo de notificação e validação dos protocolos de diagnóstico de morte encefálica pelas organizações de procura de órgãos. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. É muito importante a gente sempre parar para discutir as nossas funções, nossas relações, a fim de sempre melhorar e aumentar, né, que é o nosso objetivo maior,
a doação de órgãos e tecidos, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou começar a falar um pouquinho do nosso trabalho nessa condução. Bom, a OPO Metropolitana, OPO, né, é Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, né? Ela funciona exerce, né, as funções de identificação, manutenção e captação de potenciais doadores, né, para fins de transplantes, na área que ela se destina. O Omar citou aí as OPOs, né, de Minas Gerais. A OPO Metropolitana, eu vou mostrar um pouquinho a região que a gente atende, né? A gente promove e atua, né, na divulgação da política de transplantes dos órgãos e tecidos. A gente participa muito dessa parte educativa também, né? E a gente mantém uma comunicação permanente com as áreas, né, de potenciais doadores e com equipes de transplante. A OPO Metropolitana está em verde aqui, nessa tela. É uma região bastante extensa. Ao todo, a gente atende 179 municípios, né, somente nessa OPO Metropolitana. A OPO Metropolitana, a gente conta hoje com uma equipe de 11 plantonistas, né? Nós temos 8 enfermeiras e 3 psicólogas. Somos 2 por plantão, mais os médicos de referência da OPO. E a OPO participa efetivamente do processo, né, de busca ativa, né, faz o acompanhamento, a abertura do protocolo, auxilia, né, nessa manutenção, nas orientações. A gente também participa da validação e avaliação de todo o diagnóstico, né, de morte encefálica nas instituições. A gente faz a entrevista familiar e muitas vezes a gente orienta essa entrevista familiar, porque é impossível a gente estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente fornece essas informações e esse apoio para as equipes, né, tanto das CIDOTs quanto as equipes clínicas dos hospitais, né? A gente recebe os dados do doador e a documentação e organiza essa captação e essa possível distribuição, né, de como vai ser feito, e faz o acompanhamento dessas famílias até a entrega, né, do corpo para o velório desses doadores e a liberação da documentação, que é uma parte muito importante também. De abrangência, que é essa em verde aqui. Desculpa. Essa área em verde. Então, eu falei né, de todas as etapas, eu vou explicar um pouquinho de como é que é feita essas etapas. A gente faz uma busca ativa, que também foi prejudicada pelo Covid, né? A gente anteriormente fazia essa busca ativa presencial em alguns locais e também a fonada, né? A gente hoje está mais na questão fonada, né? E da notificação, e a gente aguarda as notificações dos outros serviços. No João 23, especificamente, a gente... Desculpa. Faz a busca lá, presencial. Em outros locais também, a gente está vai tentar voltar com essas buscas, porque com a pandemia, né, o SNT mesmo orientou que a gente não fosse em todos os hospitais ao mesmo tempo, a não ser que tivesse um protocolo em andamento. Por que a gente frisa muito a importância da comunicação da abertura do protocolo? Porque a gente participa ativamente dessa condução e antes mesmo de abrir o protocolo, fornecendo para as equipes, dando apoio, suporte, né, até técnico, citar todos os critérios que são exigidos no protocolo de morte encefálica estão corretos, né? Quem já participou de protocolo, né, de morte encefálica sabe que é muito detalhe para se olhar, são muitos passos a se seguir. Então, a OPO entra diretamente nessa parte, no auxílio para as equipes
né, clínicas, né, que estão lá nos outros serviços, para auxiliar mesmo, para ver se todos os passos estão corretos, estão sendo seguidos. Isso evita muito problema de comunicação e muito problema no tempo, né? O tempo de condução do protocolo, que isso vai impactar diretamente na hora da doação para essas famílias, né? Então, essa é uma parte importante. E a questão da capacitação também dos médicos. Se aqueles médicos que estão realizando os testes, né, eles estão aptos a realizar aquele teste. Isso tudo a gente faz para que o embasamento legal, né, que esses médicos estejam fazendo não sejam expostos, né, a qualquer tipo de problema legal que o protocolo de morte encefálica pode causar. Né? Então, é até uma proteção para as equipes de que elas estão sendo orientadas e estão fazendo corretamente todos os passos do diagnóstico da morte encefálica. Mais um passo muito importante que a OPO exerce, né? E aí as médicas que são referência da OPO entram diretamente com a gente nessa parte, que é a questão da comunicação durante o protocolo e para promover uma correta manutenção daquele potencial doador. Não só para fins, né, da doação, mas também para que o protocolo ocorra da forma mais correta possível do ponto de vista clínico, né? Então, a gente colhe muitas informações durante o processo de morte encefálica, a gente solicita alguns exames, solicita alguns dados clínicos para não só dirigir nosso olhar para a elegibilidade dos órgãos, mas também para garantir que aquele protocolo está sendo feito nos parâmetros clínicos que são exigidos, né? Então, a manutenção é muito importante durante todo o processo. Então, seguindo com o protocolo, né, a gente continua com essa avaliação e validação de todo o processo, né? Muitas vezes, para nortear a elegibilidade dos órgãos, a gente solicita, né, orienta a solicitar alguns exames específicos, que para cada órgão tem um tipo de olhar. Muitas vezes, lá no João 23, em outros locais, a gente muda um pouco esse olhar de acordo com o trauma sofrido ou com o tipo de doença de base que aquele potencial apresenta. Então, é muito importante a gente levantar, né, e discutir bastante quais as indicações de exames daquele potencial, para que durante o processo de diagnóstico da morte encefálica a gente consiga o máximo de informações possíveis para, no final desse protocolo, a gente já ter uma posição para, na hora da entrevista da família, ela já saber qual é a possibilidade, né, de doação daquele paciente ou não, para ser mais rápido mesmo. A gente corre contra o tempo, porque muitas vezes é uma família que está esperando há muito tempo, né, um desfecho, e a gente pensa bastante em promover isso de uma forma muito rápida. Uma das coisas que a pandemia dificultou para a gente, assim, o processo de diagnóstico e doação não é tão rápido quanto as famílias gostariam que fosse. Já é um processo demorado pelo números de testes que a gente faz, até conseguir falar com todas as equipes e fazer essa distribuição. Então, não é para aquela família que já está esperando, às vezes, 2, 3 dias, mais um dia faz muita diferença. E o Covid prejudicou um pouco mais isso, porque agora os doadores a gente necessita testar para o Covid também. Então, a gente acrescenta ao processo que já era de 12 a 18 horas para essa liberação do corpo, a gente acrescentou mais horas, a gente costuma pedir 24 horas, sendo que em alguns momentos da pandemia esse tempo foi maior, né? Porque a demanda para o exame era muito grande, apesar da gente ter uma preferência na realização na FUNED, era impossível fazer com menos horas, né? Então, isso foi um dos fatores que
que prejudicou bastante nesse ano as entrevistas e as recusas. O que a gente sempre trabalha com as equipes, com as CIDODs, e a gente também, quanto entrevistador, é manter esse canal de confiança, né? A gente não pode prometer para a família um prazo que a gente sabe, nesse momento, que é impossível de cumprir, né? E quando a gente joga esse tempo, né, a gente imagina que aquele tempo a gente consegue devolver o corpo para a família ser velado, elas recusam, principalmente nesse momento do Covid, foi maior a recusa pelo tempo mesmo, foi bem prejudicado. Né? Mais uma vez, né, a importância do diagnóstico da morte cefálica, assim, os passos que a gente considera muito importante, que impacta diretamente o nosso trabalho na OPO Metropolitana, e eu acredito que nas CIDODs também, que conversa com a gente, é a questão da comunicação. Né? A comunicação com a gente, desde o início do protocolo, às vezes desde a suspeita do protocolo, para que a gente já consiga acompanhar e prever, né, as possíveis falhas, possíveis a falta de dados. Isso impacta diretamente na condução e no desfecho do protocolo, na rapidez, né? A gente só trabalha com o protocolo de morte cefálica, enquanto as equipes assistenciais têm outras demandas. Então, a OPO ela tem que ser vista como uma parceira para nortear mesmo as decisões e nortear a condução do protocolo de morte cefálica. Né? A gente atua nisso, a gente pede muita documentação. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de facilidade de recursos, né? de escanear as fotos, mandar, porque a gente faz essa dupla, tripla checagem, porque são muitos itens a serem preenchidos, então é muito fácil mesmo nesse processo passar. Às vezes na própria OPO a gente passa por um plantão, não viu uma coisa e o outro plantão vai checar novamente. Então, assim, é um processo que demanda muita atenção e várias etapas de checagem mesmo, né? E a OPO está aí para isso, assim, para acompanhar, né? A gente, mais uma vez, vai verificar se aqueles médicos que fizeram o teste estão autorizados para fazer. A gente tem uma lista, né, dos médicos capacitados no estado, nos hospitais de Belo Horizonte. E aí, definido, né, assim, com o fechamento do diagnóstico da morte cefálica, a gente tem a possibilidade de já prever uma elegibilidade, lembrando que elegibilidade não é garantia de que realmente aqueles órgãos serão utilizados pelas equipes, né? Muitas vezes pode acontecer de não ter aceite, né, pelas equipes transplantadoras. A gente oferta, a gente solicita o maior número de informações, mas quem realmente aceita ou não o órgão é a equipe transplantadora, né, junto com o que ele tem de receptor, o que está mais adequado ou não, e quais os critérios que ele colocou para recebimento daquele órgão. Então, às vezes a gente solicita muitos exames, muitos detalhes. As médicas da OPO também solicitam uma série de precauções e de antibióticos, troca medicação, porque a gente tenta ofertar da melhor forma possível, né, os órgãos doados. Mas nem sempre é possível. E, às vezes, também na hora da captação, esse órgão pode ser recusado. Eu friso muito isso porque essa comunicação com a família é muito importante, né? Não criar mais expectativa naquela família. Apesar deles serem doadores, do paciente ser doador, pode acontecer daquele órgão não ter aceite ou não ser utilizado. Mais uma vez, a comunicação com a equipe da OPO e com as famílias vai fazer diferença, né, para as famílias entenderem o processo, não ter raiva nem da doação e nem de quem criou expectativa. Isso é muito importante. E os prazos, né, para entrega, para a realização dos testes e a liberação do corpo para ele ser velado pela família, enfim. Né? A questão da entrevista familiar. Como eu disse, a OPO Metropolitana ela atende 179 municípios, é uma região muito grande, são muitos hospitais,
né? Nós somos 2 plantonistas para atender a demanda, às vezes, de vários hospitais ao mesmo tempo. Então, a gente reforça muito a questão do fortalecimento das equipes. Em hospitais que existem CIDOTs, né, as CIDOTs são orientadas para ter autonomia mesmo, para fazer o processo dentro do seu hospital. Em alguns hospitais não tem CIDOT disponível, a gente tenta ao máximo estar presente, né, não só pelo telefone, mas se possível a gente vai, em um hospital que tem menos experiência ainda, a gente vai fazer as entrevistas até para as equipes participarem e entenderem um pouco do processo, para se sentir mais segura nos próximos, né? E a gente espera mesmo que cada vez mais as equipes, né, tanto as equipes dos hospitais que têm serviço de CTI, que fazem os diagnósticos, quanto as CIDOTs sejam bem autônomos, né, para fazer esse papel, porque a OPO metropolitana ela não consegue chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente tem só um protocolo em andamento, mas muitas vezes a gente tem 4, 5 protocolos em andamento. Então, é impossível atender a todos, né, ao mesmo tempo. Várias vezes a gente está entrevistando uma família no João, né, porque a gente fica lotado dentro do João 23, que é uma demanda enorme pelo perfil mesmo do hospital, e a gente também está atendendo, muitas vezes está atendendo as CIDOTs, mais as entrevistas do João 23, que a gente faz tudo dentro do João 23. Então, eu gostaria de explicar bastante que as pessoas tivessem essa dimensão do tanto que a gente atende, né? E muitas vezes a gente não consegue atender indo aos hospitais em local que tem as equipes e tem as CIDOTs atuantes, tá? Então, após a gente conferir todo o protocolo e receber toda a documentação, se a gente não vai ao serviço fazer, né, a gente recebe a documentação dessa doação lá na OPA, a gente confere, né, valida essa documentação, olha, está tudo legível, está tudo certo, né, estabelecemos os prazos, né, tanto para entrega com a família ou com a equipe. Muitas vezes a CIDOT do hospital é responsável também por fazer contato com os outros setores, com o bloco cirúrgico, com o plantão de óbitos, né, que vai encaminhar essa família. A gente recebe ou vai buscar, né, as amostras, né, do doador para a gente poder distribuir para os testes necessários para a doação. E a partir do momento que a gente tem todos os resultados, a equipe da OPO, as enfermeiras da OPO, né, fazem a confecção do anexo 4, que é a inclusão do paciente mesmo no Sistema Nacional de Transplantes, né, os dados todos que a gente pegou, para a partir daí a regulação conseguir gerar, né, a lista, o ranking das pessoas que vão receber aqueles órgãos. Então, a equipe da OPO, além dela conduzir todo o protocolo e orientar, quando ela recebe, né, todos os resultados, a liberação para a doação, as enfermeiras confeccionam o anexo 4 para entrega, né, na regulação. Após a doação, né, muita gente pensa que o nosso trabalho finda ali, né? Terminar, já marcou bloco, mas não, porque a gente ainda faz esse acompanhamento com as CIDOTs, né? As CIDOTs, quando elas são atuantes, elas continuam acompanhando essa família, a captação e a liberação daquele corpo, né? A gente, quanto OPO metropolitana, muitas vezes a gente faz esse acompanhamento com a família, né, de previsão de cirurgia, quando a cirurgia vai começar, quando a cirurgia vai terminar, e com os hospitais também. Então, a gente entende que a doação só termina quando a gente devolve aquele corpo para aquela família doadora e eles conseguem fazer todo o processo de velório e liberação, tá? A gente mantém também, muitas vezes, com as equipes de captação, esse contato, seja antes da captação, porque muitas vezes, na região, né, da nossa OPO, tem outros municípios. Então, às vezes, o protocolo fecha num dia e no outro dia a gente tem a captação. Então, a gente atualiza os dados daquele doador, como que está naquele dia, né? Até para avaliar, às vezes, o antibiótico que solicitou antes.
Então, a gente continua em acompanhamento até essa captação e a liberação da documentação toda com a família. Eu queria frisar aqui, para a OPO Metropolitano, né, assim, a gente identifica os maiores problemas, né, o que a gente pode fazer quanto OPO com a CIDOTS, com a população que a gente atende, né, quais são os maiores desafios para o nosso trabalho. É sempre a comunicação durante o protocolo, né, fortalecer mesmo e acreditar nesse acompanhamento. Antes, às vezes, eu vou ter a liberdade aqui de citar, por exemplo, o Hospital das Clínicas, né? Antes de abrir o protocolo, elas já nos comunicam da possibilidade, né, do acompanhamento. Essa busca ativa é sempre feita, então os outros serviços também. Isso garante que a gente já consiga prever, né, tudo o que vai acontecer e quais serão as demandas e o que a gente precisa para nortear aquela abertura e aquele acompanhamento de protocolo, né? Isso é muito importante para evitar erro, para evitar refazer teste, né? Quando a gente consegue colocar tudo já antes de dar o problema, né, prever o que pode acontecer antes, evita esse gasto de tempo, às vezes de equipe, muitas vezes o médico que assinou vai embora, só vai voltar para o plantão daí a alguns dias. Então, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento desde o início, né? O tempo, né, para captação e liberação do corpo está diretamente ligado a essas informações. Então, as equipes, né, que estão com aquele potencial doador ou a CIDOTS, fortalecer essa comunicação com a gente, promover mesmo o envio de materiais, dos exames, dos laudos, porque isso tudo, na hora do fechamento, a gente já consegue nortear de uma forma mais rápida, né? Tanto a captação quanto a confecção do anexo, né? Então, assim, mais uma vez falando, que os nossos desafios é estar em todo tempo, em todos os lugares. Infelizmente, a gente não tem uma equipe que consegue atender a todos ao tempo todo. Mas se essa comunicação é feita, né, de forma efetiva e durante todo o processo, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer o trabalho de uma forma mais rápida, mais efetiva e mais completa. E fortalecer mesmo essa autonomia de todos os serviços. Os serviços que contam com o CIDOT, né, ter esse serviço fortalecido, essa autonomia fortalecida. Em todo momento a gente está disponível para auxiliar e para orientar e para checar, né, junto com as equipes da CIDOT, toda a documentação e todos os passos. Um importante papel da OPO também é fornecer, né, o exame complementar em locais que não têm o exame complementar, mas, mais uma vez, somos uma equipe pequena para atender um grande número de hospitais e esse tempo, né, para o exame complementar demanda muito tempo do profissional. Então, quanto mais ágil e quanto mais organizado tiver o processo, né, menos vai demandar dessa equipe para poder atender todas as outras. É isso, a OPO funciona 24 horas, né? Nós temos esquema de plantão, 24 horas para atendê-los, para receber a documentação, para conduzir os processos. O telefone é o do MG Transplantes e solicitar a opção de falar com a OPO Metropolitana. E mesmo em regiões que a gente não atende muitas vezes, né, a gente também fornece informações, essa parte educativa de orientação quanto à condução, né, melhor condução e correta condução do protocolo de morte cefálica. Espero ter conseguido nortear um pouco qual é o papel da OPO e estou à disposição também para qualquer esclarecimento e dúvida. E obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Priscila, muito obrigada pela sua participação. Muito importante essa sua fala. A OPO e a CIDOT são grandes parceiros, né, no processo de diagnóstico da morte encefálica, na condução das entrevistas e do processo de doação
quando há elegibilidade, e o que a gente percebe é que essa interação, essa proximidade, ela traz segurança para a gente na ponta e uma segurança jurídica também, no sentido de colaborar, né, de fazer essa validação de todo o processo, do envio, das documentações, o feedback de vocês num tempo muito bom. A gente se comunica de várias maneiras, né, através de telefone, mensagens de WhatsApp, e-mails. Então, realmente a gente tem esse trânsito muito bom e que favorece muito o processo, né? Isso é muito claro. Um outro ponto importante da comunicação que você colocou é a comunicação com as famílias, né, que vocês fazem depois de efetivada a doação. Esse era um processo que inicialmente essa CIDOT fazia, né? Nós procurávamos cumprir aquilo que a portaria coloca, de que as CIDOTs devem acompanhar as famílias antes, durante e depois do processo, mas a gente percebe que depois de fechada a doação, de concluído, há etapas que a CIDOT, né, que o hospital de origem não tem governabilidade, porque aí a OPO e a central vão organizar a logística para a remoção dos órgãos e tecidos. E isso trazia muitos transtornos para a nossa prática, né? E a gente ficava naquele diálogo com as famílias, acompanhando um processo que é longo, com informações que a gente não tinha. Então, muitas das vezes a cirurgia era agendada para um determinado horário, mas havia uma necessidade de mudança dele, então ficava sempre aquela conversa, aquele diálogo difícil, né? Justamente pela dificuldade de não deter as informações e não ter governabilidade do processo da remoção, que é realmente da central, junto com as OPOS, né? Então, hoje nós, depois de finalizado o processo de doação, né, quem acompanha aqui na nossa instituição é a OPO, né? E isso trouxe, a gente acredita, até agilidade para o processo, né? Então, eu vou passar agora para as perguntas. Muito obrigada, Priscila. E eu vou direcionar algumas delas para a gente organizar aqui a discussão. Acho que fica mais fácil assim. Então, a primeira está direcionada para o doutor Omar. Eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Ok. Qual é a melhor estratégia para melhorar os indicadores de Minas Gerais e assim sermos referência nos transplantes, como é o estado de Santa Catarina? Essa é uma boa pergunta mesmo. Porque, assim, Santa Catarina e o Paraná, na verdade, agora que é até melhor do que Santa Catarina, sempre foram um espelho para a gente, sabe? Nós sempre nos guiamos muito no que eles fizeram para poder melhorar. E o que foi que Santa Catarina e o Paraná fizeram para melhorar? Foi o que você já tinha falado, anteriormente. Capacitação, capacitação e capacitação. Eu acho que a parte mais importante, nós temos que capacitar todas as pessoas envolvidas no processo para elas saberem reconhecer o processo em si, né? Então, nós temos que capacitar os médicos para fazer o diagnóstico de morte cefálica. Isso nós começamos a fazer em 2019, capacitamos mais de 900 médicos aqui no estado, intensivistas. Só que, infelizmente, com a pandemia, nós ficamos proibidos de fazer capacitação presencialmente, né? Agora que nós estamos conseguindo retomar essas capacitações, mas também ainda está numa fase muito lenta, porque nós não podemos fazer auditórios muito cheios, tem que ter afastamento social, etc. Então, a capacitação é importantíssima. Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, para identificar o doador, para saber conversar com aquela família, para saber acolher aquela família, porque o acolhimento nessa hora é muito importante, e para saber conversar sobre doação de órgãos. Saber explicar o que é diagnóstico de morte cefálica, porque as pessoas ainda confundem muito o diagnóstico da morte cefálica com coma, né? A morte cefálica não é coma, a morte cefálica é a morte. Então, as pessoas têm que estar muito seguras desse diagnóstico e têm que saber muito bem o que é o diagnóstico da morte cefálica para poder orientar os familiares, para poder tirar as dúvidas daquelas pessoas.
Porque quando as pessoas não têm mais dúvidas, entendem o diagnóstico, elas tendem a ser doadoras. Então, assim, o que eu acho que é mais importante de tudo é capacitação, e esse é o nosso foco. Nós queremos cada vez mais capacitar as pessoas. É claro que fazer campanhas populacionais para estimular a conversa sobre o assunto também é muito importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo é capacitação. Ok. Obrigada, doutor Omar. Vamos para a segunda questão. A segunda pergunta está direcionada para a doutora Marcela. Paciente com óbito por tumor de partes moles pode ser doador de córneas? Pode. Não é um tumor que contraindica a doação de córneas. Claro que a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa, principalmente em relação a riscos de metástase. E o banco de olhos, nós fazemos anatomopatológico de todos os doadores com etiologia de câncer. Então, nós só liberamos as córneas para transplante depois que esse anatomopatológico vem com resultado negativo para metástases intraoculares, mas a única contraindicação de tumor, de câncer, são as neoplasias hematológicas, melanoma, tumores da região anterior, né, segmento anterior dos olhos e o retinoblastoma. Além disso, não tem nenhuma outra contraindicação. Ok, obrigada, doutora Marcela. A próxima questão está direcionada a Priscila ou doutor Omar. Vocês podem ficar à vontade para responder. Devido à Covid-19, existem hospitais que não estão fazendo a notificação para doação de órgãos? Doutora Omar, quer falar? Posso falar? Pode falar, Priscila. A gente notou assim, que diminuiu muito a notificação. Antes da pandemia, a gente tinha mais efetivo o papel de busca ativa, tanto fonada quanto presencial. E eu acho que isso lembrava, né, a equipe assistencial a todo tempo que os protocolos estavam, né, precisavam existir, né, assim, quando eles vêm ou quando eles recebem a ligação do MG Transplante, acaba que eles, olha, pode ser que tenha, então eles lembravam mais. E eu acredito que a demanda nos hospitais, né, nos serviços de CTI, aumentaram muito por causa do Covid. Então, isso é uma questão também que dificulta. Muita gente achou que a doação parou em certos momentos, né? Então, eu acho que são vários fatores que ajudaram nessa diminuição da notificação mesmo. Mas a importância desses encontros agora, né, e da gente essa retomada, essa melhora nos números, né, é para relembrar as pessoas que o transplante não parou e que a fila só aumentou, né? Então, a gente tem que correr atrás dessa comunicação e dessa busca ativa mesmo, voltar a fazer essa busca ativa para que os hospitais relembrem, né, esse processo de doação. Acho que é isso. A doutora Mar quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, né, Priscila? Na verdade, assim, alguns hospitais realmente diminuíram a notificação por causa da pandemia mesmo, né? Mesmo porque alguns hospitais ficaram com CTIs praticamente lotados de pacientes com Covid. E só isso já era um impeditivo para a doação. Então, às vezes, eles nem começavam a fazer protocolo de morte cefálica quando o paciente era suspeito, né? Então, houve realmente uma diminuição muito importante. Obrigada, Priscila, doutor Omar. A próxima questão também está direcionada ao doutor Omar. Nos outros países, o tempo de entrega do corpo à família também é longo, assim como no Brasil? Boa pergunta, né? É assim, o tempo de entrega do corpo para a família depende de uma série de fatores, igual a Priscila falou na aula dela, né? Não depende só da vontade da gente, depende de, assim, nós temos que organizar as equipes para fazer a retirada de órgãos,
E normalmente cada órgão é uma equipe que vai tirar. Então, o coração, a equipe de coração retira o coração, a equipe de fígado retira o fígado, a equipe de córnea retira a córnea. Então, é uma estratégia que a gente tem que tomar em conjunto com várias equipes. Isso atrasa um pouco a entrega do corpo, sim. Além do mais, nós temos uma demora aqui no país da realização dos exames para confirmação da ausência de infecção, Covid, etc. Em alguns países isso é permitido ser feito antes da abordagem familiar. Mas no Brasil, nós não podemos. O CRM proíbe que a gente faça qualquer tipo de exame antes da autorização familiar. Então, a gente pede autorização familiar para depois colher sangue para fazer exame de sorologia, teste de PCR, etc. Então, isso também ajuda a aumentar o tempo. Mas é claro que nos países onde o sistema está mais estruturado, tipo Estados Unidos, tipo os países da Europa, especialmente a Espanha, esse processo ele é um pouco mais curto, mesmo porque na maior parte desses países, as OPOS que tem no poder nos Estados Unidos, elas mesmas que procedem à retirada de órgãos. Então, normalmente é uma equipe que vai e tira todos os órgãos e depois só distribui aqueles órgãos. Também facilita, né? Mas, normalmente, quando tem várias equipes retirando, mesmo fora do Brasil, há um tempo maior mesmo de logística para a organização de todo o complexo que é a retirada, né? A próxima questão está direcionada para a Priscila. E diz o seguinte: declarada a morte do paciente, o hospital é responsável por manter os parâmetros laboratoriais aceitáveis para o transplante, até a chegada do MG Transplantes. E a partir daí, todo o cuidado é do MG? A manutenção do potencial, né, ela é feita no serviço, né, é mantido no serviço até a retirada, né, até o encaminhamento daquele doador para o bloco cirúrgico, né? Então, assim, até ele sair do setor, mesmo ele tendo doado, o CTI é responsável, né, a equipe assistencial, lógico, conversando com a equipe do MG para deixar, né, aquele doador nas melhores condições possíveis, né, em situação de morte encefálica, mas essa manutenção ela é feita ainda no serviço, né? A gente, até a entrega do corpo no bloco cirúrgico, essa manutenção é da equipe assistencial, do serviço que está onde está ocorrendo a doação. É aquilo que você já falou, né, Priscila? A logística da remoção e da distribuição dos órgãos para o transplante é responsabilidade do MG, mas a manutenção é do hospital de origem onde está o doador. Nós temos mais uma última questão e está direcionada à doutora Marcela. Doenças autoimunes, como hipotireoidismo, impossibilitam a doação de córneas? Bom, as doenças autoimunes, elas entram naquela questão de avaliação de risco pelo banco de tecidos oculares. Então, não é uma contraindicação absoluta. O paciente específico da questão hipotireoidismo não tem nenhuma contraindicação à doação de córneas. Algumas doenças podem ter acometimento corneano, e isso, só que às vezes tem, às vezes não tem. Então, a gente só consegue ter essa avaliação especificamente no laboratório do banco de olhos, fazendo uma avaliação do globo ocular no microscópio, né, na lâmpada de fenda, que é quando a gente consegue avaliar se aquela córnea teria alguma alteração. Mas as doenças autoimunes, no geral, não são contraindicações à doação de córneas. Então, o paciente ele pode ser avaliado, triado, pode doar suas córneas sem problema nenhum. Então, não seria uma contraindicação, não. Nós finalizamos, então, as nossas questões e a mesa de hoje. Nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês, os palestrantes. Muito obrigada pelas contribuições, pelos números trazidos pelo Dr. Omar, pela nossa realidade no Brasil, no mundo e no nosso estado, pelas belíssimas contribuições da doutora Marcela, nos atualizando da nova publicação, que entra em vigor a partir da próxima sexta-feira.
e também a Priscila colocando o trabalho da OPO e especificamente o papel da enfermagem, do profissional enfermeiro nessa comunicação, fazendo esse elo de ligação, como nós fazemos em outras áreas, inclusive em outras áreas do transplante, né? O enfermeiro tem esse papel que é muito importante. Então, muito obrigado pelas contribuições de vocês. Agradecemos imensamente a participação de todos que nos ouviram pelo canal do YouTube. E nós convidamos para a mesa de amanhã, que vai acontecer no mesmo horário, às 14 horas. Amanhã nós vamos tratar da doação de órgãos e tecidos oculares na morte por critério neurológico. Nós aguardamos vocês. Muito obrigada.